Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de partilha e de meditação da Palavra de Deus. E que alegria, então, poder estarmos juntos mais uma vez através desse nosso canal do YouTube. Nos encontramos aqui para nos alimentar da Palavra de Deus. Ela que quer, então, nortear a nossa caminhada de discípulos e missionários do Senhor. E chegamos, então, esse dia 8 de outubro de 2017, ao 27º domingo do tempo comum, onde então queremos abrir o coração e acolher então a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida. Evangelho hoje de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim enviou-lhes o próprio filho, pensando: ao meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos matá-lo e tomemos posse da sua herança. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa que se tornou a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor, e é admirável aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então ao segundo domingo do mês de outubro, mês das missões. E é interessante então como a Igreja nos proporciona a graça de podermos compreender que a missão faz parte da vida da Igreja. A Igreja nasce missionária, com o mandato de poder então levar e anunciar o Evangelho a todos os povos. Então todos nós batizados e batizadas também somos missionários. Mas antes de missionários somos discípulos do Senhor. E é justamente nessa temática que nós, então, mergulhando, vamos poder compreender que a missão faz parte de cada um de nós batizados e batizadas. Não é algo somente relacionado ao ministro ordenado, aos religiosos, religiosas. Faz parte de toda a vida da Igreja, de todo batizado e batizada. E assim, então, nós somos convidados a abrir o nosso coração e deixar que a palavra de Deus, então, conduza-nos para que nós possamos, então, a nossa missão possa obter êxito onde quer que nós estejamos. E assim, então, queridos amados irmãos, a liturgia desse 27º domingo do tempo comum se utiliza da imagem da vinha do Senhor para falar, então, desse povo que aceita o desafio do amor de Deus e que se coloca a serviço de seu reino. Daqueles que assumem esse propósito de poder ser protagonista da nova história. Deus, diante desses eleitos, ele exige então frutos de amor, de paz, de justiça, de bondade e de misericórdia. É isso que espera então o Senhor de cada um de nós, batizados e batizadas, discípulos e missionários do Senhor. Mas podemos então deixar-nos iluminar pelo Evangelho, que nos narra justamente a parábola onde Jesus se dirige novamente
aos sacerdotes e aos anciãos do povo. E narra essa parábola, onde então nós temos um senhor que constrói uma vinha, cava um lagar ao meio, ou seja, proporciona tudo aquilo que é necessário para que a sua vinha possa produzir os frutos. Mas é interessante que o Senhor viaja e ele arrenda então a alguns agricultores essa vinha, e aí chega o momento da colheita, ele envia os seus servos para que possam então ali recolher os frutos. Mas esses mesmos que arrendaram a vinha do Senhor espancam e acabam matando aqueles servos. E ali então o Senhor não desiste. Novamente ele envia agora no número maior de servos para poder receber a parte da colheita. Mas do mesmo modo, vão lá, espancam, batem e acabam matando eles. E o Senhor pensa, bom, vou mandar o meu filho, a esse eles vão respeitar. E para sua ingrata surpresa, eles fazem pior. Chegando o filho, eles pensam, bom, esse é o herdeiro, vamos matar e vamos ficar com tudo isso aqui. Tudo será nosso. E é o que fazem. Pegam, espancam, lançam para fora da vinha e matam o filho. Queridos amados irmãos, é claro que essa parábola, ela faz menção da história da salvação. Deus que então envia profetas para poder, que são esses servos, para poder colher os frutos, a qual então ele esperava receber, colher dessa vinha que é o povo de Israel. Mas pelo contrário, espancaram e acabaram matando esses profetas. E chegado à plenitude dos tempos, vai falar Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, Deus envia seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher, para poder então nos redimir, nos salvar, para poder novamente colher os frutos. E o que fazem? O povo de Israel, o povo de Jerusalém, as autoridades religiosas, eles também vão e matam o filho. E assim então, é interessante nós percebemos que Jesus ele provoca e pergunta aos próprios e aos anciãos do povo, o que fará o dono da vinha com esses a qual então arrendaram essa mesma vinha? E ali então eles mesmos vão dar a sentença. Ora, eles vão ter uma sorte muito triste, muito ruim. E ali então, com certeza, o Senhor vai mandar matar esses malvados. E vai arrendar a vinha a outros que paguem o tempo oportuno. E esses outros são os pagãos. Porque Jesus veio para os seus, como diz então lá o prólogo do Evangelho de São João, veio para os seus, mas os seus não o acolheram. E os pagãos acolheram. Assumiram essa proposta. Não expulsaram, mas pelo contrário, se alegraram. E com certeza o Senhor vai colher os frutos no tempo oportuno. E aí nós podemos então ir para a primeira leitura de hoje. Isaías vai falar justamente, contar para nós, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, extraído então aí do capítulo 5, versículos de 1 a 7 do profeta Isaías, onde então Isaías ele canta, declama aqui um cântico belíssimo, que vai falar justamente da vinha de um amigo. E esse amigo então, ele limpa as pedras, prepara, cultiva, para que essa vinha seja uma vinha frondosa, e possa colher ali então uvas belíssimas, gostosas, mas para sua sorte, chega o momento da colheita, ele colhe apenas frutos selvagens, uvas selvagens. Ele pergunta, onde errei? E assim acontece também conosco. O Senhor dá-nos tudo para que nós possamos produzir bons frutos. Mas ao invés desses bons frutos, nós produzimos frutos ruins, frutos de egoísmo,
de ódio, de vingança, de rancor, de corrupção e injustiça. Enquanto o Senhor esperava colher de nós justiça, paz, amor, fraternidade, solidariedade, e poderíamos então aí aumentar esse leque. E aí então, onde está o erro? Foi o proprietário da vinha que falhou? Ou são aqueles que detêm o poder sobre essa vinha, que fazem com que essa vinha, ela então fuja daquele propósito a qual ela foi plantada? E ainda é tempo, queridos amados irmãos, enquanto estivermos aí respirando, o Senhor nos oferece sempre uma nova oportunidade. Ele nos aduba, nos cerca, para que nós possamos dar esses frutos, para que nós possamos ser sinal do seu amor no mundo. E porque muitas vezes nós deixamos então enveredar por caminhos tortuosos, que são contrários àquilo para o qual nós fomos criados. O povo de Israel pagou então a duras penas o exílio, a escravidão, justamente por isso, por não acolher ou por não viver a fidelidade e a aliança do Senhor. Então eu preciso de fato ter consciência, clareza de que nós vamos então pagar os frutos da nossa escolha, sejam eles bons ou ruins. E é claro que nós queremos que sejam frutos bons e o Senhor espera isso também de nós. Então a primeira leitura nos chama a atenção para que nós possamos então ali dar frutos, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. E que frutos é esse? Nos fala aí o finalzinho da primeira leitura. Esperava retidão e só encontrou sangue derramado. Justiça e só encontrou gritos de horror. Que nós possamos fazer a diferença. Dar esses frutos a qual o Senhor espera de nós, que é de justiça e que é de retidão. Uma vida reta, uma vida que de fato possa apontar para um Deus que nos instrui, zela e cuida de cada um de nós, suas vinhas amadas. E assim então, nós poderemos agora olhar para o salmista de hoje, que nos fala justamente dessa realidade, que a vinha do Senhor é a casa de Israel, ou seja, somos cada um de nós, somos essa vinha do Senhor. E diante da experiência do insucesso, do fracasso, por nos afastar dos desígnios do Senhor, o salmista vai nos dizer: por que razão vós destruíste sua cerca? Para que todos os passantes a vindimem, o javali da mata virgem debaste, e os animais do descampado nela passem, ou seja, para que todos venham ali, então, ali, pisotear sobre nós, nos fazer o mal. Por que nos entregaste na mão do inimigo? Não é Deus que nos entrega, somos nós que nos abrimos ao mal. E o mal, então, quando ele encontra também abrigo e morada, ele faz, com certeza, uma destruição. Ele deixa consequências, sequelas da nossa vida. Isso faz mal, isso nos machuca, nos magoa, isso nos leva à morte. Então é preciso, queridos amados irmãos, se abrir, porque o Senhor nos oferece a cada dia uma nova oportunidade de ser uma vinha boa, através então das podas necessárias, que é a correção fraterna, é deixar iluminar pela palavra de Deus, que ela oriente a nossa vida, mas que também nos dá o seu adubo, os sacramentos da igreja, o sacramento da reconciliação, quando errarmos, nos coloca novamente de pé, nos oferece uma nova oportunidade de vida. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. E a segunda leitura de hoje, extraída da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9. Paulo, então, continua dizendo para a comunidade de Filipe, que é uma comunidade, então, onde o ego sobressaía, o orgulho sobressaía. Paulo vai dizer, então, não vos inquieteis com coisa alguma, ou seja, não fiquem preocupados com coisas vãs, elevem a Deus ali a sua oração, mostre para Ele que você confia nele, apresente a Ele as suas deficiências, suas dificuldades, e deixe que Ele possa, de fato, ser Deus na sua vida, transformar a sua realidade.
Meu querido amado irmão, não sei o que te aflige nesse dia de hoje, mas o Senhor está dizendo para você: não vos inquieteis com coisa alguma, que nada tire a tua paz, nada te perturbe, como já dizia Santa Teresinha. Apresentai diante de Deus com orações e súplicas, acompanhados também de ação de graças. Porque o Senhor, dessa forma, Ele vai colher de cada um de nós os frutos a qual então Ele espera. Aquilo que é verdadeiro, respeitável, louvável, honroso, virtuoso, tudo isso é o que o Senhor espera colher de cada um de nós, e que através da oração nós podemos então ali moldar a nossa vida, conformar a nossa vida com a vida de Cristo. E assim, meus queridos amados irmãos, a nossa missão irá obter êxito, porque Deus, Ele encontrou abrigo, morada na vida de cada um de nós. E assim então poderemos testemunhar, não somente com palavras, mas principalmente com a vida, esse Deus que vive e age no meio de nós. Que Nossa Senhora Aparecida, ela interceda junto a Jesus por cada um de nós. Que nós possamos então abrir o nosso coração à poda de Deus, para que Ele possa cada vez mais adubar-nos com a sua palavra, para que assim possamos dar esses frutos, e que no tempo oportuno Ele possa então vir e colhe os frutos a qual então Ele almeja e espera de cada um de nós, e que nós possamos então apresentar nossas mãos cheias de fruto, de vida e de santidade, de partilha, de fraternidade, que é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que nos acompanha a cada vídeo através desse canal do YouTube. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade, antes de finalizar o vídeo, clique aqui em inscrever-se, venha somar conosco, fazer parte também dessa família, e ajude-nos então a divulgar esse vídeo, esse canal, para que a palavra de Deus então encontre outras vinhas, e através da palavra, essas outras vinhas possam sentir-se também adubadas pela palavra de Deus, que quer então promover frutos de justiça e paz na vida de cada um de nós. Que Deus então abençoe você, meu querido e amado irmão, que possamos então lutar sempre pela vida nesse dia do nascituro, que nós possamos ser promotores da vida e defendendo ela desde o ventre materno. Que por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, até o próximo vídeo e espero por você.